Era uma vez. Quirico, saia do caminho. Aqui trabalhamos. Era uma vez. Não precisamos de contos. Isso são coisas para crianças. Venha calhar. Nós somos crianças. Não deixarei esse indivíduo escapar da minha fúria de jeito nenhum. O que está fazendo aqui? Vim salvar você, porque eu sei. Claro, o senhor sabe tudo. Quirico, vocês nem imaginam tudo o que ele realizou. Tô com medo. Depressa, vamos voar o alarme. Com bravura, Vamos ver o que é isso. astúcia Você é pequeno demais pra dizer pra gente o que tem que ser feito. e generosidade. Vamos mais perto. Nem pense nisso. Ele é muito bobo. Você herdou os dons do seu pai, mas tenha cuidado. Não se deve desobedecer a Caraba, a feiticeira. Você ouviu bem? Carabá é uma imbecil! O quê? Estou perdido. Não, tira a roupa. Tirar a roupa, não. É sua única chance. n'est pas grand, mais il est voyant. Mas especialmente Quirico. O que está esperando para mandá-lo entrar? Ele está feliz na chuva e no vento. Ele... Olá, turma, bom dia. Hoje nós começamos a aula de história de uma forma um pouco diferente, certo? Então nós começamos com uma animação, que na verdade virou um filme, que é um conto africano. Então, Quirico, que no filme, né, no conto africano, é um garoto, um menino especial, inteligente, curioso, né? Ele é bem pequeno, então isso não passa muita credibilidade para as pessoas. Mas isso não tira o conhecimento, não tira a engenhosidade da criança. E de uma forma lúdica, o filme, né, o conto, apresenta como que viviam os africanos, quais eram os seus hábitos, as tradições, né? Então, é muito importante que nós saibamos não somente a cultura europeia, mas também a cultura africana, que faz parte da nossa descendência, certo? Caso vocês tenham interesse, vocês podem pesquisar. O filme já foi lançado há muito tempo atrás e é uma história muito interessante e curiosa. E principalmente fala e mostra a cultura africana. Depois de ler a página 54, você vai realizar a atividade da página 55, que fala exatamente sobre a parte que a gente acabou de iniciar agora, os contos africanos, certo? Seguindo na página 56, a gente inicia falando sobre a riqueza do açúcar no Brasil. Aí aqui a gente tem a imagem, certo, da animação de Quirico e a feiticeira. E a gente segue falando sobre a riqueza do açúcar no Brasil. Então, para que nós possamos resgatar como e o que nesse meio tempo, né, dos portugueses no Brasil, o que gerou riqueza para eles? O açúcar. Então, o açúcar, de fato, foi uma descoberta a partir da cana-de-açúcar, certo? Então, plantou a cana-de-açúcar, colheu, moeu, encaixotava, né, colocava em caixote. Então, tudo isso gerou muito lucro para os donos de engenho. E a colonização, ela só deu início, de fato, com a fundação da Vila de São Vicente. E tudo isso também muito ligado ao fato dos recursos, os recursos serem enviados para o exterior. A produção de açúcar e o trabalho escravo. Naquela época, lembrem que o trabalho escravo, ele era realizado pelos africanos. Então, os africanos vieram do continente deles para trabalhar aqui de forma escrava. E os africanos, eles eram incumbidos de todas as tarefas, desde o plantio, a colheita, a parte que você vai triturar a cana-de-açúcar para poder moer e ter o produto final, que seria o açúcar. Então, o trabalho era totalmente escravo. Só que naquela época existia uma distinção de escravos. Existiam os escravos que eram nascidos no Brasil e os escravos
que vinham do continente africano. Então, eles tinham diferenças. Os africanos que vinham recém-chegados do continente africano, eles eram chamados de boçais, e eles exerciam esses trabalhos braçais. Já os nascidos aqui que falavam a língua portuguesa, eles tinham melhores funções. Então, eles trabalhavam nas casas, com trabalhos domésticos e, às vezes, até na supervisão do trabalho de outros escravos. Mas isso não os tornava menos escravos que os outros. A única diferença é que eles desempenhavam funções diferentes, certo? Passando tudo isso, existia um lucro muito grande, então a rentabilidade era muito grande com a produção do açúcar. E apenas uma pequena parte da população é quem de fato lucrava com o comércio do açúcar, que eram os senhores de engenho. Então, os senhores de engenho, que eram, e também os comerciantes que comercializavam esse produto, né, para outros países, eram esses dois grupos que realmente lucravam com esse vantajoso comércio de açúcar, certo? E os africanos ficavam incumbidos de todas as tarefas, não tinham renda alguma, apenas o trabalho. Durante esse período, o Brasil e quem trabalhava com açúcar, eles tiveram grande rentabilidade, certo? Durante esse período, os senhores de engenho foram ficando e acumulando riquezas e os africanos escravizados sempre trabalhando de uma forma desumana. Como eram africanos e eram escravizados, eles não tinham salário, eles não tinham lugar fixo para viver, um lugar que tivessem boas condições, eles eram colocados em ambientes fechados, ambientes sem ventilação, sem comodidade. Muitos adoeciam pela má distribuição de pessoas naquele espaço, era um espaço pequeno para muitas pessoas. E os senhores de engenho cada vez lucrando sempre mais com o trabalho africano, certo? Vocês farão as atividades até a página 59 do livro de História.